Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Coolzer. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos, agradecer em especial a Sueli, né, que mais uma vez aceitou o nosso convite para passar uma horinha aqui com a gente, compartilhando as experiências dela. O tema hoje vai ser contenções ortodônticas do analógico ao digital. A Sueli, ela tem formação em prótese na Unimes, né, em Santos. Ela se formou em 2003, depois fez especialização em prótese total em 2010. É especialista em ortodontia laboratorial, ela concluiu o curso em 2014, proprietária do laboratório Tec Orto desde 2014 e é diretora social da Associação de Prótese Dentária da Baixada Santista e Litoral Paulista desde 2017. Então, Celiane, obrigada mais uma vez, mas antes de passar a palavra para você, eu só queria dar uns recadinhos para o pessoal que é novato aqui na nossa plataforma, né? De cursos. Normalmente a gente deixa o áudio de todo mundo desativado, então fica no modo mudo. E se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês façam no campo de perguntas, e aí eu vou mediar essas perguntas, né? Vou interrompendo, a gente já combinou previamente, né, com a Sueli, que a gente pode interromper, e aí faço a pergunta para ela, ela responde, e aí vocês têm a resposta diretamente, tá? Só mais um último recado, no final do webinar a gente sempre deixa uma pesquisa rápida, que é para entender o que vocês acharam sobre o curso e quais são as suas demandas, né? Quais são os temas de interesse que vocês gostariam que a Coolzer trouxesse no formato desse webinar, né? Desses cursos ao vivo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sueli, vou desativar o meu áudio e a minha câmera também. E se vocês precisarem, viu, Sueli, se precisar de alguma coisa, algum suporte, a gente está por aqui, tá bom? Pode deixar. Oi, gente. Primeiro eu queria pedir obrigada. Vou compartilhando a minha tela enquanto a gente vai conversando. Queria pedir obrigada mais uma vez, né? Mais uma vez eu tô aqui, vocês aqui para me ouvir. Eu escolhi falar um pouquinho sobre contenções. Deixa eu só tirar aqui. Tá vendo minha tela, doutora Patrícia? Eu não consegui tirar. Ocultar o painel, achei aqui. Conseguiu? Queria passar. Consegui. Tá vendo com o painel. Pedir obrigada para vocês mais uma vez em vir aqui me ouvir um pouquinho. Eu escolhi o tema de contenção porque tem alguns casos que a gente consegue fugir um pouco do conceito. E hoje no digital a gente está enfrentando, assim, eu acho que o digital e a pandemia agregou tanta coisa em nós técnicos que a gente acabou saindo um pouquinho, né, bastante da nossa bancada, sentando no computador e descobrindo algumas coisas que eu particularmente consegui, assim, encurtar um pouco do tempo do meu cliente, do meu laboratório. Então, eu escolhi esse tema porque eu acho que vai agregar muita gente ou alguma ideia que vocês tenham e não visualize assim, né? Um contexto de como executar. Eu acho que toda ferramenta do digital hoje é válida. E eu queria pedir obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, tá? Deixa eu só ver aqui porque aqui não está, agora foi. Essa frase é do Roberto, que é o tesoureiro da nossa associação, e eu já disse outras vezes, e o pessoal que já me segue já sabe que ele me ajuda e me levou, né, para o digital. Então, eu concordei assim, eu achei linda essa frase e eu coloquei porque eu acho que a gente está exatamente nessa parte, né? O digital ele se tornou progressivo e irreversível na ortodontia. Não tem mais como a gente voltar, né, ao que éramos antes, sem essa mudança tão significativa que foi não só para mim, mas eu acho que para muita gente que fez o curso comigo, inclusive, que fala: meu Deus, eu não acredito que dá para fazer isso. Então, eu há um tempo, eu fiquei fascinada pelo digital e eu fui aí, acho que, levando muita gente junto. Vamos começar do princípio, né, gente? O que mudou
do nosso analógico para o nosso digital. Primeiro foi a moldagem, né? Nós tínhamos a moldagem no alginato, hoje nós temos os escaneamentos. Muita gente me procura e fala, eu não tenho, meu cliente não tem scanner, não tem escaneamento aqui, mas eu continuo batendo na tecla de que isso é uma questão de tempo. Assim, as clínicas radiológicas hoje vão ter cada vez mais os scanners, e a gente não vai ter, o nosso cliente não vai precisar ter o scanner, e sim as clínicas radiológicas. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu até fiz um stories hoje falando um pouquinho sobre isso. Então, vamos supor, me mandaram de filamento um modelinho. Eu não preciso trabalhar em cima do filamento, né? Eu ligo lá, peço para a clínica radiológica me mandar o STL no meu e-mail e eu faço a impressão. Ah, mas eu não tenho a impressora, Sueli. Gente, tem bastante laboratórios parceiros. Se vocês quiserem, também pode me chamar no privado ou mandar para a doutora Patrícia, ela me encaminha as mensagens de bastante laboratório espalhado pelo Brasil que pode fazer a impressão do modelinho para vocês. Tá? Então, hoje o digital está cada vez mais próximo do nosso laboratório. Então, do anatômico para o digital, do anatômico não, desculpa, da moldagem anatômica para o escaneamento, a gente está aí numa linha bem tênue e bem curta, tá? Então, a primeira mudança significativa que nós tivemos foi essa. Quando tem algum pedido de contenção, né, que é o nosso foco aí. Ah, mas aí como que eu faço o escaneamento? Como eu peço para minha clínica radiológica escanear? Sempre peço, gente, sem o fio, sem a borrachinha, sem os amarrilhos, tá? Kobayashi, qualquer coisa que possa interferir entre o dente e o bracket, tá? Quanto menos informação eu tiver no escaneamento, melhor para mim tirar depois no CAD. E aí, o resultado que eu tenho no meu CAD de modelagem é esse daqui, né? Eu acabo fazendo a remoção virtual e mando. Outra coisa bem legal que eu gosto muito do digital é a gente conseguir. Hoje, esses dias eu vejo muita influencer e muitas pessoas, e eu achei assim que uma frase muito legal são conectar os extremos, né? A gente consegue conectar o paciente a gente de uma forma muito rápida. Então, o que a gente pode pedir? A última consulta, a gente vai tirar a contenção. Então, já mando o escaneamento com esses brackets, eu removo, mando a contenção. No dia em que for removida essa contenção, esse bracket, esse dispositivo fixo, já vai ter um móvel lá, tá? Então, eu sempre converso com os meus clientes, eu acho que vocês também podem passar esse caminho para eles aí, tá? Então, a primeira modificação que eu fiz foi essa. Outra coisa que dentro desse contexto todo, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, veio. Eu quero uma contenção totalmente estética, mas eu não quero perder tudo que o fixo conseguiu, né? Como que a gente consegue tirar o nosso fio, que aí veio tantos anos nos acompanhando nas dobras, e outra que as pessoas também me perguntam, que a máquina de dobrar fio, quando que a gente vai imprimir? Então, assim, eu sempre acho e continuo achando, eu estou aí há quase 3 anos já, né, no digital, então eu continuo achando que os técnicos serão cada vez mais úteis, né? Então, vai ter uma máquina, já tem uma máquina de dobrar fio? Vai, mas quem que vai passar esse projeto para essa máquina? Quem que vai determinar onde vai ter a dobra daquele fio? Ah, mas o computador vai fazer. Vai, gente, mas a gente precisa de alguém para operar ele, tá? Então, a gente, toda vez que me pedem alguma contenção ou tem alguma indicação, eu sempre indico o dispositivo que ainda é mais viável, tá? Então, não é sempre que eu indico uma contenção estética, não é sempre que uma placa de acetato vai cair bem, por conta que a gente sempre vai ter que contar com isso aqui, tá? Então, o que a gente teve aí? As minhas contenções de bag viraram contenções estéticas, né? A gente tem uma contenção de bag que é feita com um fiozinho de aço inoxidável, com um palato de resina, e hoje ela virou uma contençãozinha estética, né? Com arco vestibular de resina, com um palato de acrílico,
Tem muita boa aceitação, mas ainda tem algumas, como é que eu posso dizer, algumas limitações, né? Eu sempre converso muito com o meu cliente, já falei isso, e quando eles me pedem contenção estética, que o caso às vezes não é muito indicado, eu sempre dou um toque. Doutor, ó, o ângulo de inserção talvez não fique tão legal. Por quê? Porque essa contenção, gente, ela foi feita para trabalhar de forma passiva, tá? Ela não é uma contenção para trabalhar de forma ativa. Como, por exemplo, o bag. O bag, se a gente tiver aqui, abrir um diasteminha, o doutor vem aqui, ó, tá? Dá uma apertadinha, dá um torquezinho nesse loop, nesse arco, e ele acaba conseguindo o que ele quer. Já na contenção estética, ele tem, não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho outras fotos no meu Insta, eu transferi esse meu looping para cá, né, para a região dos molares, entre o segundo pré e o primeiro molar. Então, ele pode fazer algum ajuste? Pode, mas corre o risco desse arco quebrar, tá? Então, não é sempre que eu indico essa contenção, tá? Cada caso é um caso. E aí nós temos as plaquinhas de Hawley, né? Que foram, acho que, preconizada, primeira contenção, acho que foi um Hawley. Mudamos para as nossas plaquinhas de acetato, né? E também tem indicações, né? Ah, o paciente ficou tantos anos, ele tem uma recidiva muito grande, tem implante, tem um elemento, né, de núcleo e coroa. Então, geralmente a gente não indica uma placa de acetato, mas óbvio que a indicação ela sempre vem do dentista, né? E a gente só vai ali dando um toquezinho. Nas placas de acetato, quem me conhece também sabe, que às vezes o paciente veio do Invisalign. Então acaba, eu até publiquei também esses dias um caso assim. Então acaba voltando um pouquinho, ou a placa não deu a corrigida assim, muito pouco. Vocês podem notar aqui, ó. Não sei se está dando para ver legal as fotos que eu estou colocando, mas ainda tem alguns acessórios que a gente usa, tá? Junto com a placa de acetato, que é usada como uma contenção. Tá? Então, eu consigo, dentro do CAD, fazer um ajustezinho, dar uma giradinha num canino, num lateral, e usar essa placa de acetato como contenção. Né? Eu brinco com meus clientes que eu falo que é uma placa de correção ortodôntica, contenção. E eles falam, nossa, você inventa nome. Eu falo, é porque a gente tem que inventar para poder dar nome aí às placas. Temos também as contenções reta, né? A higiênica e a reta. Todas estão em modelinhos digitais, tá, gente? Mas eu também faço no analógico, eu faço no gesso, tá? Meu laboratório é tanto quanto o de vocês. Então, a gente tem aí a reta e a higiênica, também ainda são o carro-chefe quando a gente se fala em contenção inferior. Coloquei a de acetato junto porque tem bastante cliente meu que migra, né? Coloca a superior de acetato e a inferior coloca a 3A3. E aqui eu tenho um caso bem legal que eu queria mostrar para vocês, dentro das possibilidades. As fotos não estão muito boas, né? Mas depois eu vou colocar todas as fotos lá no meu Insta. Desse caso aqui, que eu usei com esse mantenedor de espaço, tomei a liberdade de usar um mantenedor de espaço, que também alguns clientes meu pedem como um contensor, né? Porque ele fica ali mantendo o espaço do elemento perdido, para mostrar para vocês que a gente pode, de uma forma muito natural, migrar. Né? Eu migro muito de um conteúdo para o outro. Então, chegou para mim, eu acho que está invertida a ordem dos slides, gente. Só ver aqui uma coisa. Chegou para mim esse caso, e o paciente não tem esse elemento. Posso só voltar um pouquinho na minha apresentação? Se eu der um ESC aqui, só para eu ver se o slide pulou. Pode sim, Sueli. Pode sim. Só dar uma olhadinha aqui. Se eu pulei slide. Não, acho que estava fora mesmo. Vou voltar lá, tá?
Então, chegou para mim esse caso, que era um mantenedorzinho, o paciente perdeu esse dente aqui, ó, tá, o 51, não dá para ver muito bem. E dentro do CAD de modelagem, o que eu fiz? Eu copiei esse dente, tá, que é o dentinho residual, o remanescente do paciente, e eu espelhei esse dente, tá, e eu fiz um elemento para imprimir, tá? Duas possibilidades que eu tinha, gente. Primeiro, pegar o elemento, duplicar ele, tá? Que aqui no caso eu usei o Optosil, e fazer de resina, tá? Não tenho a resina biocompatível para provisório, porque a gente também já tem essa opção hoje para imprimir os elementos. Então, o que você pode fazer? Na mesma impressão, eu imprimi esse dentinho, coloquei ele espelhado, né? Fiz a impressão, dupliquei, aqui não dá para ver, mas aqui o dentinho só está encaixado, tá? No modelinho, ele não está preso. Dupliquei ele, ó, em silicona. Ficou o dentinho aqui para mim em resina, tá? E poderia também ter impresso ele em resina branca ou em resina biocompatível para provisório. E com Pala Creative eu fui e pigmentei esse meu elemento, tá? Pode ser feito, por que eu coloquei essa opção? Porque vamos supor que vocês tenham um caso que o paciente use um provisório, né, com o aparelho fixo, e a dentista peça para você um elemento estético na contenção. Então, o que você pode fazer? Copia o dente remanescente do paciente, espelha esse dente, e aí você acaba tendo um elemento para você imprimir, tá? Imprime junto com o modelo. E se não tiver a resina biocompatível, você pode usar essa opção aqui. Duplica na silicona, usa aí a resina que vocês têm de provisório, né, da cor do paciente, e coloca o dentinho lá. Nesse caso, eu usei o Palas Creative para poder fazer a pigmentação. E aí, o resultado final foi esse aqui, ó. Coloquei o dente, fiz um arquinho de Hawley, tá? Com o dentinho lá no lugar. Dei uma caracterizadinha aqui, porque a paciente era uma menininha e pediu amarelo, e eu falei, vou fazer alguma coisinha diferente. Mas geralmente eu sempre faço alguma coisa quando é criança, né? E deixei o dentinho aqui, ó, tá? Então, essa é uma possibilidade muito legal que a gente consegue fazer, tanto na contenção de bag, quanto na contenção de acetato, quanto na contenção de Hawley, tá? A gente não precisa se limitar somente aos centrais, lateral, dá para fazer com pré, dá para fazer com molar, tá? Então, assim, era só uma opção que eu queria colocar para vocês, porque às vezes dentro do laboratório a gente está ali tão cético em fazer toda vez a mesma coisa, você pode encurtar aí o teu tempo, já imprimir o dentinho, já colocar lá na tua contenção, tá? Outra coisa legal que eu gosto muito do digital é a gente conseguir diversos, e a Cooser tem assim, eu brinquei com a Paty, que eu falei, não é demagogia minha, mas eu uso muito, muito os materiais da linha Pala, que a gente acaba tendo muito, como eu vim da prótese total, né, e a gente foi aí trazendo algumas coisas, a Cooser foi inovando, trazendo o Pala, Fermi, o Aislar agora que tem, né, para os modelos de gesso, o Palacil. Então, nesse caso, eu usei o Palaferme para isolar o modelo, né? Todo mundo já sabe aí que eu uso muito Palaferme. Usei o Palabond, para quem não conhece, gente, esse Palabond para prótese total. Então, o que eu fiz? Como eu tinha aquele dentinho aqui em resina, ele serve de um agente de união, tá? Para pegar essa resina e unir com a nossa resina acrílica, tá? Tanto nos elementos da prótese total, quando você demufla, vou fugir um pouquinho aqui, mas vou dar essa dica. Quando você vai fazer a inclusão, para você passar nos dentes, na contramufla, para essa prótese receber a resina, como também eu já usei no caso de quebra, tá? Tanto dos aparelhinhos ortodônticos, como prótese total, né? A gente sabe que... Só beber uma aguinha.
A gente sabe que dentro do laboratório aparece de tudo, né? No seu laboratório de vocês, mas o meu, de vez em quando, bate alguém lá na porta e fala: ai, minha prótese quebrou. E aí eu mando para a dentista, que é a nossa vizinha lá, que também trabalha com a gente. Então, o Palabond, ele funciona muito bem. Inclusive, a função dele é essa: é um agente de união de resina, tá? Então, é bem legal se vocês tiverem aí muita quebra de acrílico, que acontece, né? No meu laboratório acontece, né, gente? Eu uso sempre para fazer a união de uma resina com a outra. E vamos agora para como é que eu posso dizer? Para a inovação, né? Dentro de algumas coisas que eu vim desenvolvendo no digital há algum tempo, e eu ainda prometi isso para o pessoal do Instagram. Eu sempre crio algumas coisas que eu acho que um dia eu vou usar, né? Então, eu passei algum tempo desenvolvendo algumas coisas e algumas coisas que dentro do meu laboratório eu precisei, como, por exemplo, bandar os modelinhos para receber os dispositivos com banda, como, por exemplo, remover os brackets para já fazer uma contenção de bag. Então, eu sempre fui assim, eu sempre recebi com muito bem-vindo para mim as mudanças, né? Então, de vez em quando eu tenho, como por exemplo, a pandemia e o lockdown, então é um momento que eu sento, que eu penso, poxa, tem algumas coisas que dá para melhorar, que dá para resolver. E há um tempo atrás eu desenhei uma contenção. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês uma contenção higiênica, né, inferior. E essa contenção foi desenhada em 2018, gente. Tudo isso que eu vou mostrar a partir de agora, eles todos foram desenhados por mim em 2018, tá? E eu nunca havia tirado do CAD, quando a gente brinca, eu nunca tirei do papel, né? Eu nunca tirei do CAD as contenções, por conta que eu sempre acreditei que a gente ia inovar, né? A frase da inovação e da tecnologia sempre foi muito benéfico para mim. Eu sempre esperei a inovação, eu sempre esperei a tecnologia avançar. Então, agora, caminhando, né, bem lento, as empresas estão aí desenvolvendo materiais. Hoje a gente já tem resina com carga de cerâmica, né? Então, a impressão digital, ela cada vez vai ser mais presente no nosso laboratório, cada vez mais presente no dia a dia de todas as áreas, tá? Eu não estou falando só da odontologia. O sistema 3D tem aí agregado tanta função que eu não poderia deixar de não inovar. Então, eu desenhei, tá, uma contenção inferior e desenhei uma reta. E eu precisava tirar isso do CAD de modelagem. Então, esse ano surgiu algumas resinas, né, no mercado em que eu estou fazendo teste. Tem algumas contenções inferiores já cimentadas em pacientes de clientes meus, onde eles estão avaliando, né, a resistência, a biocompatibilidade dos materiais, né, tudo que a Anvisa pede, hoje a gente está avaliando dentro dessas contenções. Então, essas eu fiz as inferiores, ambas já estão cimentadas, tá? E essa aqui, estética superior, que seria uma variação da nossa contenção estética com arco de acrílico, tá? A contenção estética de arco de acrílico, que é a que a gente viu no comecinho, ela é uma variação de uma contenção de Osamo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que até a Dental Press tem um artigo falando sobre isso. Depois eu vou procurar e vou disponibilizar lá para vocês no meu Insta. Então, são variações de contenção, né? Então, eu acredito que essa seja a primeira desenhada em CAD de modelagem. Aqui ela bruta, desenhada no CAD. E outra coisa que eu também sempre quis era trazer o digital para a ortodontia de uma forma muito, muito mais presente do que a gente já tem, né? Eu não queria me limitar a fazer só modelo digital. Eu queria fazer outras coisas, eu quero imprimir tudo, gente. Eu tenho um problema que eu quero imprimir tudo. Talvez seja um defeito ou uma qualidade. Então, eu queria trazer o digital muito mais para a ortodontia. Então, quando eu comecei em 2017,
eu queria isso. Então, em 2018, eu desenhei, a primeira foi essa daqui, né? E aí eu imprimi uma resina comum, não era uma resina biocompatível ainda, mas eu queria saber se ia dar certo. Então, a primeira impressão foi muito boa, porém eu não tinha estabilidade de material, não tinha a biocompatibilidade, né, dos materiais. Hoje a gente sabe que as resinas para as placas, elas são biocompatíveis, né? Porém, elas não têm a translucidez. Então, eu precisava de um material, já que a contenção seria estética, de um material que tivesse um shore bom. Quando eu falo shore, é a carga da resina, e precisava que ela fosse transparente. Então, hoje, as resinas impressas, elas estão cada vez mais transparentes, cada vez mais translúcidas, e o shore delas cada vez melhor. Então, este ano eu me atrevi a começar a imprimir as contenções estéticas para a gente usar de teste, né? Tem alguns dentistas parceiros meus clientes, que estão fazendo os testes. E a primeira, né, aquela foi a primeira, essa foi a primeira, né, que foi o brinco, que é o meu protótipo de resina biocompatível. E o meu caminhar todo era mostrar, não só para os meus alunos, mas mostrar para as empresas e mostrar para todo mundo que a gente pode imprimir o que quiser, gente. A limitação da impressão digital é nossa. Porque os cards de modelagem, você consegue modelar tudo. As impressoras, você consegue imprimir tudo. Talvez a gente não vá ter a resina, talvez a gente não vai ter o material, mas tirar tudo isso que a gente consegue desenhar num CAD e colocar e trazer isso para a nossa realidade é muito legal. Então, eu até não coloquei aqui, mas todo mundo sabe, né, que a Coolzer tem aí a cara print, tem as resinas, inclusive tem uma resina muito parecida com essa, que eu amo, que é a Dima, né? Que é a de modelinho, de orto, que eu testei num curso que a Tatiana levou lá em Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre também teve a oportunidade de conhecer. E uma coisa muito legal, que eu gostei muito da resina da Coolzer, é que ela aguenta calor. Então, todo mundo que faz aí dispositivo nos modelinhos digitais sabe que a gente gruda os nossos fios, né, com cera. Então, a ortopedia a gente usa muito cera, né, a gente lava o modelo de cera, o modelo fica feio de cera. E as resinas hoje no mercado de modelo, você não pode jogar água com mais de 100 graus, porque ela acaba mesmo lascando todas as camadas de impressão. Depois eu vou fazer um teste no meu laboratório e eu vou postar para vocês. Então, ela descama toda. Então, uma das coisas que a Dima tem é como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas poder jogar água quente, lavar o modelo e a gente saber que o nosso modelo não vai distorcer, não vai desadaptar, é muito legal. Tá? Resistência, então, né, ao calor. Isso, obrigada, Patrícia. Resistência ao calor, mesmo. Eu amei. E brinquei com a Tatiana, eu falei, Tatiana, eu vou jogar água quente, tá? Ela falou assim, pode jogar. E ela aguenta mesmo, tá, gente? Então, essa é uma das coisas que eu amei, e porque é azul, né, da minha logo, então gostei muito, tá? Então, vamos voltar aqui para a contenção. Então, essa daqui foi a primeira que eu imprimi, tá? Em resina transparente, biocompatível. Não tem Anvisa ainda, tá, gente? Por isso que isso é um protótipo. Adaptação em boca, ela ficou muito ok. Adaptação no modelo, vocês podem ver aí, que é maravilhoso. Não coloquei a sequência aqui de acabamento e polimento, mas posso assegurar para vocês, eu vou voltar aqui uma imagem, todos os suportes eu coloquei só na periférica, tá? Tem suporte aqui também, por fora do meu modelinho. Então, ou seja, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Tudo isso aqui, ó, eu coloquei suporte, tá? Eu queria mostrar isso aqui para vocês verem o tempo que nós vamos ganhar no laboratório. Então, tudo isso aqui é suporte, tá? Coloquei suporte aqui, ó, todo na vestibular. Quando ela saiu da impressora, para mim, eu quebrei todos os suportes, tá? Passei lixa, tá? 220 só.
e passei o Palacil. Então, ou seja, não tem broca, desgaste de broca não tem entorno, né? Assim, no meu laboratório já não tem muito, porque assim, 95% de tudo que eu faço é Palacil. Então, vocês imaginam tirar essa contenção da impressora, quebrar os suportes, passar a lixa, Palacil, cabine UV e tá adaptado. Então, o tempo que a gente vai ganhar, né? E outra coisa, gente, o tempo que a gente vai ganhar mais. Cada caso é um caso, tá? Então, assim, não vai ser todo mundo que vai usar uma contenção estética. Não vai existir mais bag, não vai existir mais Hawley. Quando vieram os protocolos, falaram também que não ia mais existir prótese total, né? Então, assim, eu acho que ainda vamos ter várias opções, mas alguns casos ainda vai ter que voltar para o nosso bag, ainda vai ter que ser o nosso Hawley, tá? Então, eu só queria que vocês vissem o quanto o digital avança, o quanto as empresas estão trabalhando para trazer materiais de qualidade para a gente, e o quanto a gente pode diminuir esse tempo do nosso paciente e do nosso cliente. Né? O dentista prefere muito mais. Nossa, Sueli, você já manda pronto para mim? Do que ter que ir lá, fazer moldagem de transferência de banda, vazar o modelo, mandar o motoboy, trazer para a gente. Se a clínica radiológica disponibilizar um modelo, mandou para você, você manda pronto o dispositivo. E nesse caso é a mesma coisa. Tá? Nesse caso, eu faria o quê? Tiraria os brackets virtualmente, desenhava ela no próprio modelo ali, que eu já fiz a remoção dos brackets, imprimo, adapto e mando para o meu cliente. Então, ou seja, o tempo que a gente ganha aí é bem grande, né? Essa daqui é uma contenção estética inferior, tá? Impressa com resina biocompatível. Na época, nós imprimimos com resina para guia cirúrgico, tá? Porque ela teria aí uma carga legal. Como era um protótipo, e a doutora Gabriela Molina, que inclusive é de Porto Alegre, fez essa cimentação, vem acompanhando esse paciente de 3 em 3 meses, e essa foto foi de agora, tá? De abril, março. Essa foto foi de março. Então, a adaptação em boca ficou muito legal. A foto não tá tão legal, tá, gente? Porque a gente não tem todo aquele, né, sistema de espelhinho e câmera profissional. Então, assim, eu conto com a colaboração dos meus clientes, dos meus dentistas, que eles são os amores, abraçam aí as minhas ideias. Então, a foto não está muito legal. Mas essa contenção foi feita da seguinte forma. Essa contenção 3A3, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? É esta contenção aqui, ó. Tá? Este alívio, não sei se vocês conseguem ver, mas daqui para baixo ó, é feito um alívio no modelo de 0,3, tá? Então, esta contenção, embora pareça bem adaptada ali na papila, ela não encosta. Tá? Então, o paciente consegue vir com o fio dental aqui, ó, e passar o fio dental tranquilamente, tá? Então, não tem interferência nenhuma, tem aqueles fio dentalzinhos, os flop, né? A gente chama de flop, mas ele é bem grossinho, então o paciente consegue passar tudo todo aqui embaixo, ó, tá? Então, como vocês podem ver ali na foto, ó, não tem nenhuma retenção, não tem nenhum resíduo, o paciente também cuidou muito bem, né? E também foi feito da mesma forma com que eu fiz a contenção estética. Eu imprimi, tirei os suportes, passei uma lixinha, Palacil e foi para a boca do paciente, tá? O Palacil, ele tem uma tolerância, inclusive, vocês podem até consultar as meninas, as representantes da Pulse, ele tem uma tolerância porque a gente usa em prótese total também. Então, em boca, não sei se tiver, doutora Patrícia, colocar algum artigo científico do Palacil ou alguma coisa parecida, mas acredito que as meninas consigam explicar para vocês direitinho. Por quê? Porque essa contenção ela vai ficar, né, gente? Provavelmente, depende do caso aí do paciente, ele vai ter que usar para a vida inteira. Então, o Palacil ele é indicado também para esse caso, então não precisa ir em torno, então o polimento foi todo foto, tá? E eu tinha feito uma apresentação rapidinha
Doutora Patrícia, tem alguma pergunta, alguma... Oi, Celi, não chegaram perguntas específicas Não? sobre o tema, não. E a Eu gente tinha feito deixou uma... disponível, só para Desculpa. você saber, imagina, a gente deixou disponível aí o catálogo de produtos de laboratório, né, para vocês darem uma olhadinha. Se alguém tiver alguma curiosidade a mais, enfim, alguma demanda específica por algum produto, depois entre em contato conosco que a gente manda mais materiais informativos, tá? Tá. Então, a minha dúvida era do tempo, né? Porque deve existir alguns artigos científicos com o Palacil. Então, mas toda vez que eu uso algum produto, os produtos da Cuser vêm com bula. No site da Cuser eu sei também que tem os artigos científicos lá, então vocês também podem pesquisar, tá? Então, quando eu falo que as contenções que vai ficar cimentada, usada em boca, foi feita com resina biocompatível, e o Palacil ele tem uma tolerância legal sobre o desgaste e tudo, né, que dentro da cavidade oral sofre. Então, eu acho bem legal e bem válido vocês lerem alguma coisa específica. Mas nesse caso foi feito, a doutora Gabriela, ela se colocou também à disposição, quem tiver alguma dúvida, tá, quanto à contenção inferior. Ainda não faço, tá, gente? Eu não tenho pedido, não tem tabela para confecção nem da contenção inferior 3A3 e nem da contenção estética superior, tá? Por quê? Porque a gente ainda precisa de resina, nós ainda precisamos de resinas com Anvisa, tá? Então, precisa acertar o short, a carga que ela aguenta, tudo isso. Então, quando eu falo da contenção estética, é a possibilidade todo o benefício que o digital trouxe para a gente, né? Então, eu estou aí um tempinho para apresentar, e hoje eu deixei para fazer isso aqui, porque eu tenho muito carinho por essa empresa, que acredita, né, no meu trabalho, e eu deixei para fazer essa apresentação aqui para vocês, tá? Mas vamos ver aí se já não sai uma Anvisa de alguma resina, a gente já começa a testar aí com um pouquinho mais de eficácia, tá? Obrigada, Hoje minha Celi. muito rapidinha, me coloco à disposição, quem precisar, quem quiser me chamar no meu Insta, fiquem à vontade. Só queria complementar a questão do Palacil, né? O Palacil, ele é um selante de superfície, né? Como você falou. Então, o objetivo realmente dele é você vedar essa superfície da resina acrílica, né? Mesmo para prótese total, ela é super bem indicada, porque por mais bem polida, bem acabada que esteja a superfície, né? Sempre pode ter alguma microporosidade, o Palacil, ele na verdade vai acabar vedando essa superfície, impermeabilizando e dificultando o acúmulo de placa, enfim, manchamento, e a durabilidade acaba sendo um pouquinho maior. Isso se aplica também às resinas acrílicas usadas para ortodontia, enfim, né, para o que quer que seja. Ah, legal. Então aí já eu resolvi usar o Palacil na contenção inferior justamente por conta disso. Eu queria testar, lógico que né, eu queria o caminho mais curto. Eu sempre quero o caminho mais curto, gente, sempre. Então, quando eu coloquei o Palacil na contenção inferior, foi justamente por isso. Por eu ter a certeza de que não vou ter o acúmulo ali de resíduo, placa, né? Porque eu sei que ele se comporta bem quanto a isso. Então, já está aí, eu acho que eu vou depois passar direitinho para vocês o tempo, mas eu acho que ela já está cimentada há 1 ano na boca dessa paciente. E você viu que as condições está bem legal ainda, né? Então, viva o Palacil! É um produto que a gente tem divulgado bastante, o pessoal tem gostado bastante mesmo no laboratório. Mas eu queria te agradecer novamente, eu vou agora abrir aqui o meu áudio. Agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, né? Ficaram até o final do nosso webinar. Quem tiver qualquer tipo de pergunta e quiser entrar em contato conosco lá na Cuser, depois a gente pode encaminhar essas perguntas para a Sueli, ela complementa, ela responde diretamente ou através dos nossos e-mails.
fiquem à vontade. Queria pedir realmente para vocês responderem agora no final um questionário muito curtinho, mas é realmente importante para a gente, porque o resultado dele nos norteia no agendamento dos futuros cursos e convites que a gente possa fazer aos professores sobre assuntos que possam interessar vocês. Tá bom? Então, queria desejar um ótimo descanso a todos, um final de tarde muito bonito para todo mundo. Obrigada, gente, todo mundo que teve. E mandem lá a sugestão, né, doutora Patrícia? Quem sabe a gente marca uma terceira. É isso aí. Obrigada a todos. Gente, obrigada, viu? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.